Muito bem, nós vamos agora voltar ao livro do Eclesiastes. Para aqueles que estão nos visitando, saibam que nós temos o hábito de analisar um livro da Bíblia, estudando, pregando, analisando uma porção a cada domingo. E nós estamos fazendo isto com o livro do Eclesiastes. Chegamos hoje ao capítulo 8. Olha, estamos quase terminando o livro do Eclesiastes, tá bom? Então, chegamos hoje ao capítulo 8 do Eclesiastes. Abra sua Bíblia no Eclesiastes, capítulo 8. Capítulo 8 do livro do Eclesiastes. Eu lerei os 9 primeiros versículos. Eclesiastes 8, versos de 1 a 9. E você vai acompanhar aí silenciosamente na sua Bíblia a leitura que farei. E a minha sugestão é sempre que você mantenha a Bíblia aberta enquanto explicamos o sentido da passagem. Eclesiastes 8, de 1 a 9, diz o seguinte: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há trégua nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Até aí, verso 9. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires nos reunir mais uma vez neste local de adoração, em torno da tua palavra, sobre a qual vamos nos debruçar agora, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude neste nosso esforço para compreender o sentido do texto sagrado. Que nós possamos ter uma correta compreensão da passagem que acabamos de ler. E compreendendo corretamente o sentido desta passagem, que nós sejamos nutridos, alimentados, corrigidos pela tua palavra santa. Faze isto, nós te suplicamos, em nome de Jesus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém.
Irmãos, eu já tenho dito que o livro do Eclesiastes é um livro a respeito da sabedoria para se viver a vida debaixo do sol. Esse é o propósito do livro do Eclesiastes. É que o autor do Eclesiastes, que acreditamos ser Salomão, ele se dedicou a entender como é que as coisas funcionam neste mundo quebrado pelo pecado. Salomão, aqui no livro do Eclesiastes, ele está interessado em saber como as coisas funcionam debaixo do sol, porque ele deseja saber como lidar com os desafios da vida debaixo do sol e fazer isto de maneira sábia. E como nós temos visto ao longo da nossa caminhada pelas páginas do Eclesiastes, o livro do Eclesiastes nos dá dicas de como viver sabiamente debaixo do sol, de como lidar de maneira sábia com as coisas neste mundo quebrado pelo pecado, de como se virar neste mundo nas mais diferentes situações. O assunto de Salomão hoje é a respeito do princípio de autoridade. Hoje, Salomão vai tratar na passagem que acabamos de ler de como podemos lidar de maneira sábia com o princípio de autoridade debaixo do sol. Então, esse é o assunto. Salomão quer ensinar a você, nesta noite, ensinar a mim, como nós podemos lidar com o princípio de autoridade nesse mundo quebrado, estragado, maculado pelo pecado. Vejam aí que Salomão começa o seu tratamento do assunto, ele começa a passagem aí salientando os benefícios da sabedoria. Isso está aí no verso 1. Dê uma olhada no verso 1 da nossa passagem, Eclesiastes 8:1. Salomão está falando aí, ele introduz o seu assunto falando dos benefícios da sabedoria. Ele diz o seguinte: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Então Salomão começa dizendo que o sábio, isto é, aquele que sabe interpretar as coisas, ele vive melhor debaixo do sol. Ele diz aí que a sabedoria dá brilho ao rosto. Essa é a expressão que ele usa. Ele diz que com a sabedoria muda a dureza da face. Em outras palavras, ele está dizendo que a sabedoria faz a vida mais leve, faz a vida menos complicada nesse mundo quebrado pelo pecado. Então, Salomão começa dizendo que se você souber entender as coisas debaixo do sol, e hoje de maneira específica, se você souber entender o princípio de autoridade que está em funcionamento neste mundo, isso será bom para você. Ele diz que isso vai dar brilho ao rosto, vai mudar a dureza da face, vai tornar a vida mais leve, vai tornar a vida menos complicada. Então ele inicia chamando a atenção para o benefício da sabedoria.
Ele quer que você e eu vivamos melhor debaixo do sol. E a primeira coisa que Salomão quer que você entenda a respeito do assunto de hoje, que é o princípio de autoridade, a primeira coisa que ele quer que você entenda é que esse princípio de autoridade que está em funcionamento neste mundo, ele é parte da boa estrutura que Deus estabeleceu neste mundo quando ele o criou. Salomão quer que você entenda hoje que esse princípio de autoridade é parte da estrutura criacional deste mundo de Deus. Onde é que Salomão diz isto? Está no verso 2. Olha aí no verso 2. Ele diz: Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Observar o mandamento do rei significa obedecer ao rei. Obedecer àquele que se acha investido de autoridade. Então, Salomão diz aí que aqueles que se acham investidos de autoridade devem ser obedecidos. Os liderados devem obedecer aos seus líderes. Em qualquer esfera, seja na família, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja no Estado, Salomão está dizendo: obedeça, observe os mandamentos daqueles que se acham investidos de autoridade. E observem aí no verso 2 que Salomão dá a razão. Ele diz por quê? E isso por causa do teu juramento feito a Deus. Então, a razão pela qual você deve se submeter obedecendo àqueles que estão investidos de autoridade, obedecendo àqueles que exercem autoridade sobre você, a razão é teológica. É por causa de Deus. É por causa do juramento feito a Deus. A obediência devida àqueles que se acham em posição de autoridade é por causa de Deus mesmo. Nós podemos aqui nos lembrar daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, porque Paulo fala coisa muito semelhante ao que Salomão está dizendo aqui. Em Romanos 13, Paulo diz que aqueles que se acham investidos de autoridade devem ser obedecidos. Paulo chega a chamá-los de ministros de Deus, porque eles são ministros de Deus. E Paulo diz que eles devem ser obedecidos por causa da ordenação divina, por causa da ordenação de Deus. Isto é, Deus, quando criou este mundo, ele ordenou o mundo, ele organizou o mundo, ele estruturou o mundo de uma maneira tal que ele colocou em funcionamento no mundo uma estrutura de autoridade. Então, Paulo diz que aqueles que resistem à autoridade estão resistindo à ordenação de Deus. Estão se colocando contra aquilo que Deus planejou, estruturou no mundo que ele trouxe à existência. Então, irmãos, nós vivemos em um mundo que não é caótico. Nós vivemos num mundo que foi ordenado, estruturado pelo próprio Criador. Nós vivemos num mundo no qual há uma estrutura de autoridade em funcionamento. E se foi Deus quem estruturou isto, a conclusão é lógica, é óbvia. Essa estrutura é boa, porque tudo que Deus faz é bom.
Depois que ele criou o mundo, ele estruturou o mundo, ele organizou o mundo, ele deu o seu veredito. Eis que viu Deus tudo quanto criara e viu que era muito bom. Então, esta estrutura não apenas existe, mas ela é boa. Ela foi elaborada, ela foi intencionada, ela foi trazida à existência para o nosso bem. Salomão fala disto aí nesta passagem. Dê uma olhada no verso 5. Salomão diz aí no verso 5 da nossa passagem, que é Eclesiastes 8. Ele diz aí no verso 5: quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum, ou nenhum mal. É claro, Salomão está falando em tese. Salomão está falando aí do bom propósito desta estrutura de autoridade. O que ele está dizendo aí é que essa autoridade, ou essa estrutura de autoridade, ela foi pensada, idealizada e estabelecida por Deus para fazer bem a nós. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo 13. Paulo diz que as autoridades que existem são ministros de Deus para o nosso bem. Paulo diz isso com todas as letras no verso 4 de Romanos 13. E Paulo disse também que aquele que se opõe à autoridade está resistindo, está se opondo a algo bom que Deus criou, está resistindo à ordenação de Deus. Romanos 13, verso 2. Então, rejeitar essa estrutura é rejeitar aquilo que Deus idealizou e pensou para o nosso próprio bem. Então, Salomão diz que a sabedoria faz bem, aumenta o brilho do rosto, torna a vida melhor, e ele diz que nessa questão de princípio de autoridade, sabedoria significa reconhecer que há um princípio de autoridade em funcionamento no mundo e que esse princípio foi estabelecido pelo próprio Deus, que é bom e que é para o nosso bem. Por isso Salomão diz: observa o mandamento, obedeça àqueles que estão investidos de autoridade, que exercem autoridade sobre você. Vejam agora o verso 3 do nosso texto, Eclesiastes 8. Salomão diz aí: não te apresses em deixar a presença dele. Dele quem? Do rei. O contexto diz que ele está falando do rei. Então ele diz que deve observar os mandamentos do rei e que você não deve se apressar em deixar a presença dele, a presença do rei. O que isso significa? Irmãos, no mundo antigo, entrar e sair da presença de um rei era questão de vida e morte. Entrar e sair numa audiência com um rei era uma questão de vida e morte. Certamente você se lembra da história de Esther. Lembra? Quando ela teve que se apresentar ao rei Assuero para interceder pelo povo judeu, ela sabia que entrar na presença do rei, daquela forma, seria bastante arriscado para ela. E você se lembra que foi nesse contexto que ela diz: olha, eu vou entrar, orem por mim, se perecer, pereci. Lembram da história? Então, o contexto cultural do mundo antigo, nesse contexto, uma saída apressada da sala do trono poderia ser interpretada pelo rei como uma atitude de desconsideração, de desrespeito, de desonra. Então, ao dizer aqui, não te apresses
em deixar a presença dele, o sábio que cremos ser Salomão está dizendo a você, cuidado, cuidado para não desonrar aquele que está em posição de autoridade sobre você. Em suma, resumindo o que vimos até aqui, Salomão está dizendo que sabedoria com relação ao princípio de autoridade significa reconhecer a existência dessa estrutura, reconhecer que foi Deus quem instituiu, reconhecer que é bom para nós e, portanto, obedecer e honrar aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós. Então, como é que você responde a esse ensinamento? Você responde, se você é filho, honrando e obedecendo aos seus pais. É isso que está dizendo aqui. Alunos, obedeçam e honrem aos seus professores. Membros da igreja, obedeçam e honrem os seus oficiais. Trabalhadores, obedeçam e honrem os seus patrões e superiores. Cidadãos, obedeçam e honrem os representantes do Estado. Enfim, é isso que Salomão está dizendo. É sábio agir assim com relação a esta estrutura que Deus estabeleceu. Agora preste atenção. Vejam o verso 9. Salomão está observando a realidade debaixo do sol. Ele está procurando entender as coisas nesse mundo quebrado pelo pecado. Agora veja aí o verso 9. Ele diz: tudo isso vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Entendeu? Todas essas coisas eu concluí das minhas observações. Isso que ele está dizendo. Eu observei, analisei as coisas e eu cheguei a estas conclusões. Ele diz que viu mais. Ele viu que há tempo, final do verso 9, ele diz que há tempo debaixo do sol em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Então, o que Salomão está dizendo é que nas suas observações da vida debaixo do sol, ele constatou também que esta estrutura de autoridade que foi instituída por Deus é muitas vezes usada de maneira abusiva. É isso que ele está dizendo na segunda parte do verso 9. Ele diz que ele observou que há tempo em que um homem tem domínio, exerce autoridade sobre outro homem para arruiná-lo. Então, irmão, Salomão está dizendo que ele constatou que neste mundo em que o pecado entrou, as coisas não são mais como deveriam ser. Ele constatou que nesse mundo quebrado pelo pecado, mesmo as coisas boas que Deus criou, podem ser usadas de maneira abusiva. É isso que ele está dizendo na segunda parte do verso 9. Pais podem ser abusivos em relação aos seus filhos. Não é à toa que Paulo vai dizer: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Veja lá como é que você exerce a sua autoridade. Não sejam abusivos. Pastores podem ser abusivos. Não é à toa que Pedro vai dizer que devemos pastorear o rebanho de Deus não como dominadores do que nos foram confiados, sem abusar da autoridade que Deus nos deu sobre o rebanho. Professores podem ser abusivos. Patrões podem ser abusivos. Não é sem razão que Paulo diz aos patrões que deveriam tratar, os senhores deveriam tratar
os seus trabalhadores, os seus servos com dignidade, lembrando que os patrões têm um patrão que está no céu, a quem vai prestar contas. Então a Bíblia é muito clara nesta questão, e Salomão mostra isto. Governantes podem ser abusivos. Então é isso que Salomão está dizendo, que há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Então, o que Salomão está dizendo é que nesse mundo quebrado pelo pecado, essa estrutura de autoridade, esse princípio que Deus estabeleceu e que está em funcionamento no mundo, pode muitas vezes se degenerar em autoritarismo. Esse é o ponto de Salomão no verso 9. Então, irmãos, nós precisamos aprender a fazer a distinção entre autoridade, que é uma coisa boa, e autoritarismo, que é uma coisa má. Autoridade é uma coisa boa. O autoritarismo, sim, é uma perversão de algo bom que Deus criou. Certamente a afirmação que Salomão faz aí, na segunda metade do verso 6, tem a ver com isso que estamos vendo agora, com esse abuso de autoridade. Olha o que ele diz aí na segunda metade do verso 6. Ele diz: porquanto é grande o mal que pesa sobre os homens. Salomão não diz a que tipo de mal ele está se referindo aí. Ele fala de maneira genérica, não é? Ele não fala de que mal ele está falando, mas por causa do contexto, nós podemos deduzir que esse mal do qual ele está falando no verso 6 é o abuso de autoridade. Então, o autoritarismo de Salomão é um grande mal que ele discerniu, que ele viu que acontece debaixo do sol. Nós vivemos num mundo, repito, onde as coisas não são mais o que deveriam ser. Pecado entrou no mundo. O mundo foi estragado pelo pecado. Vivemos num mundo no qual as coisas boas que Deus criou podem ser abusadas. É isso que Salomão está dizendo. Um mundo no qual o que foi idealizado por Deus para o nosso bem torna-se num grande mal por causa do pecado. Então, é isso que Salomão está dizendo. Nas suas observações, ele constatou que essa estrutura de autoridade que Deus criou e instituiu pode muitas vezes ser abusada. Mas ele constatou mais. Salomão vivia num contexto cultural diferente do nosso. Ele vivia num contexto cultural em que os reis tinham poder quase absoluto. Quase absoluto. Ele fala disso aí no verso 4. Dê uma olhada no verso 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Então, esta é uma outra razão pela qual Salomão diz que é sábio obedecer o rei, porque ele tem autoridade suprema. O que ele decidir, não tem quem vai fazer mudar. Mas, mesmo vivendo nesse contexto em que o rei tinha autoridade quase absoluta, Salomão percebeu nas suas observações uma coisa importante. Ele percebeu que, embora o rei tenha autoridade quase absoluta, nenhum homem debaixo do sol exerce autoridade absoluta. Ele percebeu que toda autoridade debaixo do sol tem limites.
autoridade absoluta só tem aquele que vive acima do sol, Deus mesmo. Onde é que Salomão fala sobre isso? Verso 7 e verso 8. Dê uma olhada no verso 7. O verso 7 ele diz: porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Por maior que seja o poder de um homem, ele não tem controle sobre o futuro. É isso que Salomão está dizendo. Ele não sabe o que há de suceder. Ele não sabe o que acontecerá amanhã, por mais poderoso que ele seja, por mais poder que tenha. Nenhum homem, diz Salomão, tem controle do futuro. Vejam agora o verso 8. Ele diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. O termo hebraico que é traduzido aí por vento poderia muito bem ser traduzido por espírito. Mesma coisa. Então, alguns intérpretes entendem que ele está falando não de vento, mas que está falando do espírito humano. E parece que o contexto favorece isso. Ele diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja. Então, é provável que seja melhor traduzir mesmo por espírito, porque no verso 8, Salomão, para mostrar que nenhum homem tem poder absoluto, ele aponta aí para a nossa impotência em face da morte. Então ele está dizendo aí que nenhum homem tem poder para reter o espírito, ou seja, para reter o espírito na hora da morte, impedir que seu espírito abandone o seu corpo. Ele está falando da morte. Não há homem que possa reter o seu espírito, impedindo-o de partir na morte. Ele diz: nem tampouco pode adiar o dia da sua morte. O salmista diz que os nossos dias estão contados e determinados. Deus fez isso quando nenhum deles havia ainda. Então, o que Salomão está dizendo no verso 8 é que a nossa luta, que a nossa peleja contra a morte, ela é inglória. A morte é um inimigo mais forte e mais poderoso do que nós. Ela sempre ganha. Por mais poder que a pessoa tem, ela não pode com a morte. Pense em todos os poderosos, homens que foram investidos de autoridade, homens que muitas vezes abusaram da autoridade na história humana. Nabucodonosor, os Césares, os imperadores romanos, Adolfo Hitler, todos morreram. Todos morreram. Então, Salomão está mostrando aí que a autoridade exercida, seja legitimamente ou abusivamente, debaixo do sol, ela tem limites. Não há debaixo do sol autoridade absoluta e ilimitada. Só um que habita acima do sol tem todo o poder e toda a autoridade, inclusive sobre a morte. E no final do verso 8, Salomão diz ainda: nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Ou seja, aqueles que tiveram autoridade, que exerceram poder e que usaram a autoridade e o poder de maneira perversa,
não poderão escapar. É isso que Salomão está dizendo. Ele diz, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Eles haverão de prestar contas àquele que é a fonte e a origem de toda autoridade. Paulo diz que toda autoridade procede de Deus. Todos aqueles que exercem autoridade debaixo do sol, exercem por delegação divina e haverão de prestar contas a Deus do uso ou do abuso que fizeram desta autoridade. Então é isso que Salomão diz aí no final do verso 8. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Obviamente, ele está falando do uso da autoridade. Perversidade aí é o uso perverso da autoridade. Irmãos, em resumo, qual é o resumo da ópera? Salomão diz que nas suas observações, ele percebeu que debaixo do sol há uma estrutura de autoridade instituída por Deus, que é boa, e que, portanto, viver de maneira sábia debaixo do sol significa obedecer e honrar aqueles que estão em posição de autoridade. Mas Salomão observou também que na vida debaixo do sol, esta estrutura pode muitas vezes ser usada de maneira abusiva. Ele observou ainda que toda autoridade usada de maneira legítima ou abusiva debaixo do sol é limitada. Portanto, os abusadores prestarão contas. Aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, haverá de pedir prestação de contas. É isso que vimos até aqui. Para terminar, a gente pergunta, diante disso tudo, como é que eu devo viver de maneira sábia debaixo do sol? Irmãos, a resposta está na segunda metade do verso 5. Dê uma olhada no verso 5, segunda metade. Salomão diz, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. No mundo assim, quebrado pelo pecado, no mundo que funciona como acabamos de ver, que há uma estrutura boa, mas que pode ser abusada, Salomão diz que a sabedoria consiste em discernir o tempo e o modo. O que é isso? O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Sabedoria, irmãos, neste mundo quebrado pelo pecado, significa discernir o tempo e o modo de obedecer, de honrar e de resistir e desobedecer. Então, num mundo assim, nós precisamos aprender a discernir o tempo e o modo. De maneira prática, para você entender, o que Salomão está dizendo aqui é que o cristão, à luz do que Salomão está dizendo, podemos dizer que o cristão nunca deveria ser um black bloc. O cristão nunca deveria ser um anarquista. Nunca deveria sair quebrando tudo, porque isso seria deixar de reconhecer que há uma estrutura de autoridade que Deus estabeleceu no mundo. O mundo de Deus não é um mundo anárquico. Então, eu preciso aprender a discernir o tempo e o modo. Há uma estrutura de autoridade estabelecida por Deus e ela é boa, é para o nosso bem. E nós não podemos resistir à ordenação de Deus. Então, considerando isso, o cristão nunca deve ser um anarquista.
Mas nós vimos que esta boa estrutura pode ser abusada. E em casos de abuso de autoridade, o cristão deve resistir e desobedecer, se for o caso. Quando obedecer à autoridade implicar desobedecer a Deus, o cristão deve desobedecer à autoridade. Antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Deixe-me tornar isso mais claro para você de maneira prática. Todos nós sabemos que há uma agenda anticristã sendo implementada no mundo. E a prática do cristianismo está sendo criminalizada em muitos lugares. O cerco está se fechando. A pregação do evangelho cristão está sendo obstruída. Se as autoridades nos proibirem, por exemplo, de dizer que o homossexualismo é um pecado contra Deus, nós vamos desobedecer. Sairemos quebrando tudo? Não. Não. A estrutura é boa, mesmo quando usada de maneira perversa. Não sairemos quebrando tudo. Arcaremos com as consequências. Usaremos os meios legítimos para defender o nosso direito de pregar o evangelho. E se for o caso, sofreremos o dano. Para nós, sofrer por Cristo é um privilégio. Se tivermos que enfrentar o cárcere, iremos para o cárcere. É isso que significa o sábio, coração sábio, sabe o tempo e o modo. Tem tempo de obedecer e tempo de desobedecer. Tem modo de obedecer e modo de desobedecer. Então, no mundo quebrado pelo pecado, essa deve ser a nossa postura diante do princípio de autoridade. Reconhecemos que é de Deus, honramos e obedecemos naquilo que não implica desobedecer a Deus. Sabemos que estamos num mundo onde o pecado entrou e que esse princípio pode ser usado de maneira perversa. Quando ele for usado de maneira perversa, nós resistiremos. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nesse assunto, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê um coração sábio. Um coração que sabe o tempo e o modo. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.